Programa Hora da Verdade com o servo de Deus, Rodrigues. Deus abençoe a todos os amados ouvintes e você dá o seu like aí e se inscreva para receber mais palavra de Deus, alimento para o Espírito. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2026, iremos começar o programa Hora da Verdade. Comentário só o livro de Judas, né? Então, meu amigo, minha amiga, você que, é claro, é a pessoa mais importante nesse momento, saiba que Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, já fez o sacrifício para que você alcançasse a vida eterna. O que você tem que fazer é simples. Você sabe que um dia todos nós morremos, né? E, na verdade, a realidade é o mundo espiritual. É o paraíso, né? Ou o inferno. Você já tem a garantia da vida eterna, que Jesus já pagou o preço. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvar. Então, procure ler na Palavra de Deus, Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 e 10, e 11. Você vai entender, dá ouvido à Palavra de Deus, você vai entender que realmente você tem direito à vida eterna e você vai ver que é você a Palavra de Deus e Jesus Cristo. Não coloque na cabeça religião, essas coisas. Cresça primeiro entregando a vida a Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Aí o Espírito Santo irá te dirigir. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do erro, do pecado e do juízo. Judas era irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus. Por quê? Porque Jesus ele não nasceu com o cromossomos, o DNA de José, né? Marido de Maria. Então ele tinha o sangue de Maria, mas não de José. A data provável era o ano 68, 75 DC. Agora, para a Igreja do Senhor na Terra, né, os que já entregaram a vida a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, já desceram as águas batismais e foram batizados no Espírito Santo. Quando desce as águas batismais, recebe o Espírito Santo. Não a virtude, que é dons, falando em língua, mas recebe o Espírito Santo. Então, Judas, ele estava assim, meio ansioso para escrever, olha só, naquele tempo, sobre a nossa salvação. Veja como ele se preocupava com as almas, com a vida das pessoas, para que as pessoas entendessem que já tinha o direito adquirido à vida eterna, né? Aí, porém, ele de repente mudou de assunto para abordar o contender pela fé, né? Se você não é ainda um cristão, não aceitou a vida de Jesus, você não precisa contender pela fé, porque o inimigo, ele sempre vai, ele não vai pôr você contra a fé verdadeira, né? A fé cristã, a fé que Jesus te dará, né? Vai ser uma guerra. Depois de Judas advertir contra falsos mestres, o Judas nos aconselha sobre como podemos ter sucesso na guerra espiritual. Então vamos aqui, está a sabedoria, né? Que faríamos bem em aceitar e aderir enquanto vivemos estes dias do fim dos tempos,
a qual, infelizmente, muitos maculam e mancham, mas não conseguem mudar a santa palavra de Deus, né? Macula e mancha a palavra de Deus, pregando, mas não vivendo, ou se corrompendo. Porém, Deus, nosso Pai eterno, com misericórdia, ainda vai buscar essas vidas, né? E se essas vidas não se arrependerem, homens que pregam o evangelho e começam bem e terminam mal, aí já é com eles. Que Jesus, ele não quer perder ninguém. Quem se perde é o homem. Então, no século XXI, o inimigo está trabalhando nisso, em deturpar a palavra de Deus e oferecer tanta coisa como ele ofereceu a Jesus, né? Se tu és o Filho de Deus lá no deserto, quando Jesus foi para o deserto, Satanás ofereceu pão, né? E Jesus já levou para o modo espiritual. Olha aí, como é fácil escapar da armadilha de Satanás. Quando Satanás falou, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha, Jesus pegou e lançou para o espiritual. Falou, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois, Satanás, vamos para o terceiro, né? O terceiro foi, Satanás levou Jesus em alto pináculo e mostrou toda a riqueza do mundo, poder, né, política, riqueza, tudo, luxúria, tudo. E falou, tudo isso eu te darei. O ouro, prata, mulheres, vamos pôr aí a prostituição, o adultério, né? Não as pessoas, mas o ato e a atitude. Te darei tudo se prostrado me adorares. Jesus novamente jogou para o espiritual. Disse assim, adorarás somente a Deus e só a Ele servirá. Então, se esses homens usassem a mesma tática, dando uma resposta para Satanás e lançando no espiritual, como Jesus venceu, também venceriam, porque também tem o Espírito Santo. E aí o que aconteceu? A hora que Satanás foi derrotado, que ele sempre foi derrotado. Não precisa derrotar Satanás, que Jesus já derrotou. É só não dar lado para ele. Não dá lado para ele, ele não consegue nada. Mas deu lado para ele, ele é oportunista. Então, nós temos que entender, igreja, que ainda nós estamos num corpo corruptível. O espírito é incorruptível. Pelo sangue de Cristo, que já perdoou, tirou o veneno, que é o pecado original. Então, aí só ficou a índole de pecar, né? Uma índole, a má índole da corrupção da natureza adâmica. Então, a descrição, ele diz assim, Judas capítulo 1, só tem um capítulo. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados. Aqui é a igreja, né? Santificado, meu amigo, é separado do pecado. E só entregando a vida a Jesus, que ele perdoa todos os pecados, você consegue vencer o velho homem, o pecado, em Deus Pai, e conservados em Jesus Cristo. Então o Espírito Santo nos conserva em Jesus Cristo.
Aí ele fala, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Aí ele começa no versículo 3. Amados, igreja, noiva do Cordeiro, procurando eu escrever-vos com toda a diligência, todo cuidado, né? Acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, aos cristãos. A palavra-chave aqui é batalhar pela fé. E no século XXI, Deus não mudou, Jesus não mudou, a palavra não mudou. Quem mudou foram os homens, né? Estou falando homens aí no sentido de cristãos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos. Para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução. Pois você vê aí no dicionário que quer dizer dissolução. A graça de Deus. E negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Aqui, negar a Deus é quando eu conheço a verdade, a palavra, e prego, mas não vivo. Ou não procuro viver, vamos ser mais, né? Não procuro viver, sendo que eu posso viver. Então, se eu prego algo e não vivo, eu estou negando o que o autor manda em obediência. Então, a obediência, obedeça. Errou, confessa, se humilha, né? Se humilha na presença de Deus, seja humilde, perdoa. Se não perdoar, Deus também não nos perdoará. Porque o Pai Nosso que Jesus ensinou, perdoai as nossas ofensas, assim como, é recíproco. Então tem jeito ainda. É só criar juízo e ter consciência e parar com esse negócio de usar o Evangelho para o bem comum, né? E viver a santa palavra de Deus. Porque se o meu povo, olha aí, que é mais que isso, aquele povo ainda não foi salvo pela graça, foi pela lei. Velho Testamento, né? Está lá em Crônicas, 2 Crônicas, se não me engano. Se o meu povo, Deus foi misericordioso lá, se pensou cá, Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Primeiro, se humilhar. Sem humilhar-se e pro pó, né? Esquece. Se humilhar. Deixar os maus caminhos, ou seja, aprenda com o erro. É o melhor professor que existe, é a vida. Aprenda com o erro e não faça mais. Se humilhar. Desviar do mau caminho. E veja bem, e orar. Orar é conversar com Deus. E, segundo a Santa Palavra de Deus, nós temos um dos dons espirituais de ministério. Todo crente tem o ministério da reconciliação. Reconciliar, orar é reconciliar com Deus, né? E buscar a face de Deus já é adorar. O Senhor diz, eu venho, saro a terra. Quer dizer, é impossível, só não sobe para o paraíso quem não quer. O cristão que não quer, porque Deus é grande em misericórdia. Jesus disse, eu não julgo e meu Pai também não. Mas cuidado, hein?
a minha palavra julgará no último dia. Então, diz a palavra aqui, por tuas palavras, pregador, servo de Deus, pastores, aqueles que pregam a palavra, você será justificado. E pelas suas palavras poderá se autocondenar. Sim, sim, não, não, passou disso, procedência maligna. Né? Mas ele vem e lembra aqui sobre lá no Velho Testamento, como aquele povo foi desobediente a Deus. Até o versículo 9, mas vamos aqui, versículo 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. Isso é juízo tremendário. E naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompe. Isso é muito forte, hein? Por isso que tem que ter consciência. Trabalhar com a consciência, não com a mente e razão. Né? Quem trabalha com mente e razão é um animal que vive por instinto. Aí o 11 diz, ai deles. Esse ai é pesado, hein? Porque entraram pelo caminho, fala lá atrás, Moisés, caminho, fala lá atrás do Gênesis, de Caim. Caim, é só ler lá, você viu que Caim, terrível, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Aí segue no versículo 12, esses são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, só que tem o seguinte, apacientando-se a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos, eu estou falando do século XXI, hein? De uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Quem quiser ler lá o Salmo 1, fala da bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, do crente ímpio, né? Não se assenta em roda de escarnecedores, nem se detém em caminho dos pecadores. Se for ver lá embaixo, é como a palha que o vento espalha. Mas aquele que se arrepende, que não se justifica, né? Se arrepende, deixa o mau caminho, ainda tem água. Ainda tem a água, que é a palavra, ainda vai conseguir dar fruto no tempo certo. E vamos para 14. E desse profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Aqui fala da vinda, né? Para fazer juízo contra todos e condenar dentre todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, né? E por todas duas duras palavras que ímpios pecadores disseram até contra a palavra. Então aqui, ó, cometeram, tá com cometeram, quer dizer, cometeram continua cometendo, não é cometerão e cometeram, né? O 16, esses são murmuradores, queixosos da própria sorte, andando segundo as suas próprias concupiscências, aqui vontade desenfreada da carne, e cuja boca diz coisa muito arrogante, admirando as pessoas por causa do interesse. Aqui eu não estou falando de pecador, estou falando do cristão, de homens que servem a Deus, né? E o século XXI
estão vacalhando o evangelho, né? Que é a palavra de Deus. Estes são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo a sua própria vontade, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Então, se algum desses estão ouvindo, é tempo de se arrependerem, de colocar o rosto em terra, de se humilharem, deixar esse negócio de usar a palavra de Deus em benefício próprio, por interesse, serem levados por ventos de doutrinas que não é a santa palavra de Deus, mas é usando a palavra psicologicamente, para fazer números, né? Prega a verdade, que Deus é quem abençoa e não acrescentador, né? Aí ele fala para a igreja do século XXI, tá? Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas, né? Pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrai-vos, não tenha mente curta. Lê Bíblia, lê Novo Testamento, lembrai-vos, os quais vos diziam que nos últimos tempos, século 2026, vamos pôr aí, né? Haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscência, carnalidade desenfreada, escarnecendo, né, da palavra de Deus. Se aí você vê no YouTube essas coisas, tá cheio. É século XXI. Esses são os que a si mesmos se separam. Quer dizer, ninguém separa. Ele faz parte do corpo, mas essas almas salvas em Cristo, se separam. Né? Não tem a consciência que nós somos membros do corpo de Cristo. E ó, quão bom é, quão suave que esse corpo vive em união. Né? Em união. Mas alguns se separam, porque começam a pregar coisa que não devem, se afastam da verdade, né? Ninguém separa ninguém. Esses são os que a si mesmos se separam. Ó, sensuais, sensualidade, está cheio, que não tem o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo já falou e acabou. E acabou. Mas vós, amados, edificando-vos, aqui é pessoal, é cada um. Não fica olhando os outros. Vamos olhar para nós mesmos. Não vai se comparar, fulano fez isso, aquilo, nada disso. Até esse se realmente se humilharem e achar misericórdia de Deus, pode tomar esse rumo, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. E o 21 diz, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando o quê? A misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para quê? Para a vida eterna. Aqui aqui é um ponto final, que está dizendo, você vai morrer um dia, né? Para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns usando discernimento. Discernimento, a melhor coisa que tem é discernir. A palavra de Deus é uma direção só, ela não muda. A palavra de Deus, ela
sobe, ele indica Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, indica lá em Deuteronômio 28, se hoje ouvirdes a palavra de Deus e guardar e viver ela, Deus já abençoa, a bênção vem sobre nós. O 23, esse eu gosto desse versículo. Isso mostra o amor que nós temos para os irmãos que estão aí caídos. E salvai-vos algum com temor. Quer dizer, não cair na lábia. Trazer de volta para o aprisco. Se quiser, vem. Se não quiser, é problema da pessoa, da alma, né? Arrebatando-os do fogo e odiando até a túnica, a roupa manchada pela carne. Ou seja, a pessoa adultera, continua adulterando. Estou falando de cristãos, tá? Porque lá em Apocalipse, nos últimos tempos, quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é justo, justifique-se mais ainda. E quem é sujo, suje-se mais ainda. Não é que é preciso se sujar. Tem, sim, a parábola do filho pródigo. É só fazer que nem o filho pródigo, a parábola. Eu vou chegar lá para meu pai, vou falar: pai, pequei contra os céus, contra a tua palavra, no século 21, já não sou digno de ser chamado como teu filho, mas faze-me como um trabalhador na tua casa. Você vai ter uma surpresa. Você está na casa, mas está longe. Aí Deus, o Pai, vai ver o arrependimento verdadeiro e vai te abraçar. E vai, quebrou a aliança, né? A aliança é de ouro, mas tem a prata. Vai colocar e vai começar, dali para frente, você a santificar a vida em prol do Evangelho de Cristo. E aí no 24 ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Sabe quem é? Jesus. Por isso temos que ficar aí sempre na misericórdia de Cristo. E apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao Deus único, Criador do céu e da terra, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo o sempre. Então, querida e amada igreja, está aí a santa palavra de Deus. Deus os abençoe, em o nome de Jesus.